Então, quem abriu esse vídeo aqui provavelmente viu muito meme sobre low cortisol ultimamente, ou então é uma pessoa que está querendo realmente ser mais produtiva, quer entender formas de ser mais produtivo, de crescimento pessoal, ou então só viu aqui o título e ficou curioso. Mas enfim, low cortisol é uma coisa assim que tá na internet aí direto. Eu mesmo era uma pessoa que eu já buscava diminuir e controlar meu cortisol muito antes de virar moda na internet. De ter esses memes com aquelas musiquinhas que o pessoal fala e tal. Antes da prova, depois da prova. Aí o cara tá lá calminho. Geralmente é alguma série, algum filme. Muitos estão usando agora o Smallville. Pega lá o vídeo lá do Superman lá ficando calmo, feliz, como uma coisa assim de low cortisol. E ele lá meio bolado quando ele tá com o cortisol alto. E eu acho que muita gente já sabe que o cortisol é o hormônio do estresse, né? Com essa moda aí, com esses memes todos aí, já tá muito batido isso daí. E esse vídeo aqui ele é justamente para poder trazer uma abordagem simples sobre o que é o cortisol, como ele funciona, sobre como controlar o cortisol e também ajudar as pessoas aí a realmente mudar a sua vida, porque esse meme realmente pode mudar a vida, né? É uma coisa até curiosa, porque geralmente essas coisas da internet não mudam em nada na vida de ninguém, mas esse meme realmente pode ajudar as pessoas. E, enfim, bora lá, sem muita enrolação. O cortisol, todo mundo já sabe que é o hormônio do estresse. E que ele está associado a momentos em que ou você está fazendo um esforço muito grande, como por exemplo estar aqui treinando, pegando um peso muito forte, que você está estressando seus músculos, você está estressando seu corpo, ou quando você está literalmente estressado no sentido psicológico, quando você está ansioso, quando você está angustiado, né? Mas ele não é o nosso inimigo. Na verdade, ele é o nosso aliado. O cortisol é muito importante para muitas funções do nosso corpo. A gente precisa do cortisol para poder acordar de manhã. O grande problema, na real, como em muitas coisas nessa vida, né, seria justamente o excesso de cortisol, assim, de forma crônica. Porque cortisol em excesso de forma ali pontual, ali de manhãzinha, é bom para te fazer acordar. Na hora que você tá no momento que você realmente precisa entrar em modo de ataque, de luta ou fuga, sei lá, você vai ser atacado por um leão, é importante que você tenha um pico de cortisol para você entender que você está em perigo. Mas o que acontece? Hoje em dia, as pessoas numa rotina de ansiedade em excesso, em dopamina muito barata, constantemente, excesso de estímulos, falta de sono, isso daí deixa as pessoas em um estado de cortisol alto durante quase 100% do tempo. E isso é muito ruim. Quais são as consequências assim que as pessoas podem ter de ter um cortisol muito alto? Cara, tu pode literalmente ficar mais feio, tu pode literalmente ficar mais burro, tu pode literalmente perder a tua personalidade, tu pode ficar apático. E aí, geralmente, essas coisas acontecem sem nem a pessoa perceber. Só vai cada vez aumentando o estado de apatia emocional. E por que o cortisol faz isso? Falando dessa parte da mente, do cérebro. Porque, veja bem, quem manda no teu cérebro ali, planejamento, orientação de tarefas e tal, raciocínio lógico, seria o teu córtex pré-frontal. Só que pensa, se tu tá sendo atacado por um leão, o que é mais importante? Tu ter uma capacidade de raciocínio, de resolver problemas muito aguçada, ou tu ter um impulso, uma reação aguçada assim de pensar rápido, agir rápido? Seria isso. Então, quem vai predominar nesses casos não vai ser teu córtex pré-frontal, vai ser o teu sistema límbico. E, enfim, sem se aprofundar muito em coisas assim que às vezes as pessoas não querem saber, o que basicamente vai acontecer é que tu vai entrar num estado de sobrevivência, porque o teu cérebro ele não sabe diferenciar o que seria um ataque de uma matilha de lobos de só uma angústia que tu tem com uma prova.
uma angústia que tu tem para dar em cima de alguma menina, né? Teu cérebro não diferencia, ele vai encarar como coisas semelhantes e aí vai te deixar nesse estado de sobrevivência onde tu não vai pensar naquilo que tu faz. Tu vai entrar no modo automático ali. Sim, e qual é que é o problema? O problema é que quando você tem um cortisol alto cronicamente, tu vai ficar 24 horas do teu dia nesse estado. E o que acontece? Tu deixa de usar a tua porção do cérebro da inteligência, de coordenação, e usa a animalística. E com o tempo, teu corpo vai se acostumar com isso. E aí, as células do teu hipocampo não vão mais se regenerar, que é a porção do cérebro associada à memória, né? Você processar informações complexas. E aí, então, como o seu hipocampo está atrofiando, você vai ficar mais burro. Você vai ter menos capacidade de guardar informações complexas. Isso é até outro efeito também, porque o teu cérebro vai priorizar resgatar memórias antigas justamente para poder saber o que ele fazer e não coisas novas. Então, quando tu tem uma prova que tu está muito ansioso, muito angustiado, tu pode, por conta do cortisol alto, tu pode ter um branco, porque o teu corpo vai priorizar, pensando que tu está sendo literalmente atacado, teu corpo vai priorizar memórias de medo do que memórias novas dos seus estudos. E aí tu vai lá e dá um branco, por causa do cortisol alto. Então, a gente vê que está tudo muito ligado, as coisas estão muito interligadas no nosso corpo, né? É muita informação, assim que... Mas quando a gente conecta tudo, faz tudo muito sentido. Porque o teu corpo, por mais que ele precise disso, não é bom que ele tenha sempre, né? Mas, enfim... Mas olhando assim, qual é que é a principal função? Como é que o cortisol ele age no teu corpo, né? Ninguém precisa ser um expert em fisiologia, saber cada glândula, cada sinalizador. Enfim, o cortisol ele é um hormônio muito catabólico. Ele é um hormônio que ele vai quebrar no teu organismo, ele não vai construir. O que seria de construção seria um hormônio anabólico. Ele não é um hormônio de anabolismo. Ele vai fazer de todas as formas possíveis no teu corpo, ele vai ver de todos os lugares possíveis uma forma de extrair glicose e jogar na tua corrente sanguínea. Então, ele vai diminuir a quantidade de glicose nas células musculares, vai fazer gliconeogênese através de aminoácidos, através de gorduras, e ele vai trazer esse catabolismo no teu corpo para poder aumentar a tua glicemia. Certo? Mas por que tu pode ficar mais feio, né? Tu deveria emagrecer se fosse parar para pensar por esse ponto. Mas não, porque o teu corpo vai responder isso tentando trazer anabolismo através da insulina. E com o tempo a pessoa vai ficando resistente à insulina e vai precisando cada vez mais insulina e vai começar a estocar gordura, e principalmente na região da face e na região da barriga, mesmo sem necessariamente estar claro que é um pouco mais, assim, difícil, mas mesmo estando às vezes em um déficit calórico, ela ainda vai acumular um pouco de gordura aqui, vai ficar acumulado. Vai ficar mais difícil de sair gordura do rosto e da barriga, dos quadris, dos flancos, né? Como a gente pensa. Então pronto. Eu já expliquei como o cortisol te deixa mais feio, como ele te deixa mais burro, né? Porque, o cortisol, ele vai te fazer perder músculo, ele vai extrair, impedir que a glicose entre na célula muscular para poder ficar disponível no teu corrente sanguínea, e ainda vai utilizar de alguns aminoácidos para poder, de algumas proteínas para poder extrair glicose. Então tu vai estar perdendo músculo ali. Tu não vai ter uma capacidade de construir músculo ali se tu tiver um cortisol muito alto. E essas são algumas consequências assim rápidas, tem muitas. Tu pode ficar com uma pressão arterial mais alta. Tu pode ficar com uma capacidade de atenção piorada. Enfim, tem muitas outras coisas. Mas, enfim, o principal aqui desse vídeo seria como, de uma forma prática, de uma forma simples, eu posso controlar meu cortisol. Enfim, agora que a gente já entendeu que o cortisol não é um inimigo, que o cortisol ele não é necessariamente um vilão da história, não existe assim, ficar sempre em low cortisol,
Claro que é bom, mas o cortisol não é o inimigo. A gente tem que aprender a controlar e ter picos de cortisol controlados no nosso dia a dia. Eu acho que o principal seria através do sono, um sono de qualidade. Isso daí é algo batido, já algo bem batido, então eu não vou aprofundar tanto. Mas o que eu não vejo o que eu não vejo o pessoal falando tanto é de como a alimentação pode ajudar a regular o cortisol, tanto de forma indireta como de forma direta. Como eu posso fazer isso? Carboidratos de baixo índice glicêmico, né? Que seria o quê? Uma aveia, uma batata inglesa, uma batata doce, cenoura, frutas, banana, né? Fontes de carboidrato de baixo índice glicêmico pode ajudar a controlar teu cortisol, porque ajuda no funcionamento do teu cérebro. Tu vai dar nutrientes pro teu cérebro. Enfim, não é legal a gente se aprofundar muito nesses termos, mas eu vou explicar aqui, eu vou falar. Que é porque esses carboidratos de baixo índice glicêmico, tanto que ajuda a controlar a glicemia, tu vai ter uma glicemia mais constante, que vai impedir de tu ter uma baixa quantidade de açúcar na tua corrente sanguínea, que vai precisar ser compensada por um aumento de cortisol, tanto no teu cérebro, porque ele vai ter uma melhor captação de triptofano no teu cérebro por causa do carboidrato de baixo índice glicêmico, que vai produzir serotonina, melatonina, que vai ajudar tanto no sono quanto na calma e no sistema parasimpático, né? Mas enfim, a ideia não é me aprofundar tanto nesses conceitos que são realmente mais aprofundados, é mais trazer de uma forma simples. Mas enfim, coma carboidratos de baixo índice glicêmico ao longo do dia. Não faça muitas refeições ricas em carboidrato, mas faça algumas durante o seu dia, 3 refeições, 4 refeições, com carboidratos de baixo índice glicêmico, que isso daí vai te ajudar a diminuir o cortisol. Comer fontes ricas em ômega 3, porque, como eu já expliquei, cortisol alto contribui um pouquinho ali para uma neurodegeneração, a atrofia de algumas estruturas cerebrais, e o ômega 3 ele tem essa propriedade de poder ser recebido ali pelas células neurais e poder ser reconstruído, aquelas vias do teu cérebro, entre aspas, né? Em termos assim mais simples. O teu cérebro vai se reconstruir, vai funcionar melhor. Coma peixes gordos, fontes de gorduras boas, que tem bastante ômega 3. E também, parando pra pensar agora, né? Que é porque esses vídeos aqui são feitos sem roteiro, então vai só da minha cabeça mesmo, eu vou me lembrando aqui falando, né? E outra forma também de controlar o cortisol é exercício físico também. Mas ainda falando de alimentação, uma coisa que pouca gente fala é magnésio. Você consumir quantidades boas de magnésio. Porque o magnésio ele vai ultrapassar a tua barreira hematoencefálica, né? Sem usar termos muito complicados, ele vai sinalizar para o teu cérebro que a guerra acabou. Ele vai ajudar a não excitar demais certas regiões do teu cérebro por conta de uma recepção nele em cima dos receptores em MDA, mas já está muito aprofundado. Não é meu objetivo aqui é realmente ser o mais simples que eu puder. E esse daí é o guia de como você ser low cortisol. Tá aqui o guia prático de como você pode ser low cortisol. Durma bem, pelo menos 7 horas e meia por dia de sono. Consuma alimentos bons, né? Consuma principalmente alimentos com carboidratos de baixo índice glicêmico. Consuma eletrólitos, especialmente o magnésio. Consuma gorduras boas. Basicamente, tenha um estilo de vida saudável. Mas agora, ações que podem te fazer descer teu cortisol ali imediato, assim, de uma forma mais imediata. Quando tu acorda, vai tomar sol. Anda um pouquinho, desce dali do teu prédio, pega um pouquinho de sol durante uns 10 minutos, 15 minutos, para poder isso daí estabilizar teu sistema nervoso, tu se acalmar e mandar uma mensagem pro teu cérebro: olha, eu acordei, eu não preciso mais de cortisol, pode diminuir meu cortisol que eu já tô acordado. Aí vai diminuir os níveis de cortisol. Uso de frio controlado.
banhos gelados pela manhã. É por isso que todo mundo fala que banho gelado ajuda na produtividade, porque o banho gelado ele reduz teu cortisol ali de manhã. Ele diminui tua resistência ao cortisol, no sentido, entre aspas, porque tu gera resistência à insulina, tu precisa liberar mais insulina para poder funcionar, e aí então tua glicemia vai ficar um pouco mais difícil de subir, tu vai precisar liberar mais cortisol e vira esse ciclo. Respiração controlada. Quando tu vê que tu tá muito ansioso, respira 5 segundinhos aqui e 5 segundos expirando, que daria mais ou menos 0,1 Hz de frequência respiratória, que isso daí aciona de maneira instantânea a tua via parasimpática, que é a via do relaxamento mesmo. Isso daí ajuda também a pessoa a diminuir o cortisol. Outras formas de também você se manter com cortisol mais baixo seria você meditar. Claro, é típico. Medite, principalmente quando você vê que você está ansioso. A meditação não é só sobre não pensar, é sobre estar consciente daquilo que você está pensando. Não deixar o teu cérebro no modo automático. Tu fecha ali os teus olhos, tu começa a prestar atenção no teu pensamento, aí tu fala, não, esquece isso aqui. Aí depois tu volta para um estado de limpeza do cérebro. Todas essas coisas, assim, são coisas que eu já apliquei no meu dia a dia e funcionam, entendeu? Porque eu já pesquiso sobre essas coisas muito antes de virar moda na internet. Muito antes de ser coisas, assim, que estão virais. E é o que eu vejo que funcionou para mim. Eu já pesquisei muita coisa sobre cortisol, já pesquisei muita coisa sobre essas coisas e realmente eu percebi que a gente tem que manter as coisas simples. E eu sei que não é todo mundo que vai poder caminhar antes de manhã, pegar sol, entendeu? Aí tem que ter alternativas ali. É um banho gelado. Quando tu vê que tu tá muito mal, tu pega um pouquinho de gelo, uma água e coloca o rosto. Não tem nada a ver com Lux Maxi, não. É realmente pela saúde mesmo. Respiração controlada. Cantar tá associado porque o nervo vago tem vias que passam bem perto das cordas vocais e aí tu aciona a via parasimpática que pode literalmente te acalmar. É por isso que tem aquele ditado, quem canta seus males espanta. Não é por acaso, realmente você vai ficar mais calmo cantando. E, enfim, foi esse aqui o vídeo. Eu vou fazer mais vídeos sobre cortisol ainda. Foi o que eu consegui pensar aqui, que eu realmente não faço roteiro, não gosto, eu gosto só de falar o que dá na minha cabeça. Mas eu venho reiterar a mensagem que eu sempre falo nos vídeos, que são pequenos passos. Os pequenos passos, ao longo de muito tempo, se tornam algo grande. E a gente pode chegar muito longe, a gente pode ser uma pessoa muito tranquila, uma pessoa muito produtiva através dos pequenos passos. E vamos lá, vamos manter. É só o começo e até os próximos aí.